Dando prosseguimento aqui com a metameria ou isomeria de compensação, esse tipo de isomeria é muito parecido com a isomeria de posição, então a gente tem que ter cuidado para não confundir. Na isomeria de compensação, nós vamos trabalhar exclusivamente com heteroátomo. Você lembra o que é um heteroátomo? É um átomo intruso, é um átomo diferente do carbono e do hidrogênio. É um átomo intruso que está entre carbonos. Na isomeria de compensação, vamos ter uma diferença na posição desse heteroátomo. No caso dessa estrutura, o heteroátomo está depois do primeiro carbono. Já no caso dessa outra estrutura, o heteroátomo está depois do segundo carbono. Essas duas estruturas são isômeros, porque possuem a mesma fórmula molecular. O que é diferente entre essas duas estruturas? A diferença está na posição do heteroátomo. A diferença é apenas a posição do heteroátomo. Mas, professora, se mudou a posição do heteroátomo, por que não é um isômero de posição? Aqui no isômero de posição, nós vamos trabalhar com grupos funcionais, com ramificações, com insaturações. Já aqui na isomeria de compensação, nós vamos trabalhar exclusivamente com heteroátomo, certo? Então, tem essa grande diferença aí entre os dois, mas a gente tem que ter cuidado para não confundir. Uma dúvida que pode surgir: se você olhasse para esse exemplo aqui e esse outro exemplo e pensasse, professora, mas e se eu achar que isso aqui é uma isomeria de compensação? Isso aqui não pode ser uma isomeria de compensação simplesmente pelo fato de que a hidroxila, esse oxigênio da hidroxila, não é um heteroátomo. Só por esse detalhe a gente já diz que isso aqui não é uma isomeria de compensação, e sim uma isomeria de posição. Porque para ser uma isomeria de compensação, é obrigatório a presença de um heteroátomo. E o oxigênio, nesse caso aqui, não é um heteroátomo, porque ele não está entre carbonos. Então, ele não é um heteroátomo. É simplesmente um grupo funcional, nesse caso aqui. Ressaltando que heteroátomo é um átomo intruso que fica obrigatoriamente entre carbonos. E para finalizar a classificação dos isômeros constitucionais ou isômeros planos, nós observamos a tautomeria. O que é tautomeria? Os isômeros coexistem, ou seja, existem ao mesmo tempo em equilíbrio químico, e nós estudamos presencialmente equilíbrio químico. No equilíbrio químico, temos essa dupla seta, reações que vão e voltam. A reação ela vai e ela volta. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. No caso da tautomeria, vamos ter aldeído e enol. Enol possui hidroxila diretamente ligada a um carbono insaturado. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação dupla, então é um carbono insaturado. Nesse caso, não é um álcool, e sim um enol. O enol possui uma hidroxila diretamente ligada a um carbono insaturado. Na tautomeria, nós vamos ter um equilíbrio químico entre aldeído e enol. Essas duas estruturas aqui, elas vão possuir a mesma fórmula molecular, que é um princípio da isomeria, porém, o que existe diferente entre elas? A função é diferente. Mas, professora, se a função é diferente, por que não é chamado de isomeria de função? Porque a tautomeria, ela possui essa diferença de função, mas essas estruturas, elas estão em equilíbrio químico.
É isso que vai definir a tautomeria, o equilíbrio químico. Que lá na isomeria de função não existe esse equilíbrio químico. Isso aqui é exclusividade da tautomeria, que geralmente, especificamente, vai acontecer entre aldeído e enol. Então, é uma característica da tautomeria. Ela acontece entre aldeído e enol. Então, se na sua prova aparecer aldeído e enol, você vai se lembrar de quê? Você vai se lembrar de tautomeria, porque aldeído e enol geralmente estão em equilíbrio químico. Então, a gente meio que memoriza, tá? Próximo exemplo, cetona e enol. Eles estão em equilíbrio químico. Olha aqui a dupla seta. É uma reação que ela vai e ela volta. A cetona se transforma em enol e o enol se transforma em cetona. Uma reação que tem uma velocidade direta e uma velocidade inversa, que são velocidades iguais. A velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. É isso que caracteriza um equilíbrio químico. A cetona e o enol estão em equilíbrio químico. Sendo assim, qual é o tipo de isomeria deles? Tautomeria. Cetona e enol, no caso dessas duas estruturas aqui, elas vão possuir a mesma fórmula molecular. Isso é um princípio da isomeria. O que diferencia uma estrutura da outra? É a função. Aqui nós temos uma cetona, aqui nós temos um enol. E por que não é chamado de isomeria de função? Não é chamado de isomeria de função porque essas duas estruturas estão em equilíbrio químico. E é isso aqui que vai caracterizar uma tautomeria. Uma dúvida que pode surgir. Mas, professora, como é que eu vou saber que essas duas estruturas estão em equilíbrio químico? Quando você vê cetona e enol, pode apostar que elas estão em equilíbrio químico. Então, a gente meio que memoriza, tá certo? Apareceu enol junto com cetona, provavelmente o caso deles de isomeria é um tipo de tautomeria, porque eles estão em equilíbrio químico. Esses são os casos mais clássicos: aldeído com enol e cetona com enol.